Vamos compartilhar da palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25. Hebreus 10, versos 23 a 25. Nós vamos falar hoje sobre o tema Tendo uma Vida em Comum. O texto nos diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, nós somos carentes, Senhor, da direção do Senhor, da capacidade para entendermos, interpretarmos, absorvermos os ensinamentos da Tua palavra, e também somos carentes da direção, da ação do Senhor em nossas vidas, para que, uma vez compreendendo, sejamos capazes de colocar em prática. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, Senhor, porque nós entendemos que aquilo que o Senhor planejou para nós tem como objetivo nos fazer cada vez mais felizes, mais realizados, mesmo em meio às lutas, de modo a que tenhamos o que testemunhar para esse mundo de trevas, para que as pessoas queiram conhecer esse Deus bondoso que o Senhor é. Então ajuda-nos a entendermos e a obedecermos a Tua direção, para que possamos experimentar todas as bênçãos do Senhor e podermos contá-las para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Tendo uma vida em comum. Esse texto, ele é quase autoexplicativo quando a gente olha para ele assim com um pouco mais de atenção, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Então, o texto nos traz 3 conselhos muito objetivos. Primeiro, continue crendo e testemunhando acerca das promessas de Deus, porque Ele é fiel. Creia e testemunhe. Segundo, mantenha-se comprometido em motivar seus irmãos na caminhada cristã. Seus irmãos precisam de você, assim como em algum momento você vai precisar dos seus irmãos. Então, comprometa-se em motivar os irmãos. E terceiro, não deixe de se reunir com os irmãos, mas levem a sério a responsabilidade de fortalecer uns aos outros. Meus irmãos, eu quero dizer que eu preciso de vocês. Tem um hino que a letra assim, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E isso é verdade, eu preciso de você. Eu preciso da sua alegria, eu preciso da sua motivação, eu preciso do seu testemunho, eu preciso que você conte para mim sobre as vitórias, sobre as experiências que você tem vivido no dia a dia com Cristo. Eu preciso que você me conte das suas lutas, para que, orando, me comprometendo em orar por você, eu também me fortaleça, estreite minha comunhão com Deus. Nós precisamos caminhar juntos. Isso é igreja. Deus quer que vivamos juntos, compartilhando experiências e dividindo cargas. Deus não idealizou a vida cristã para ser vivida em carreira solo. Ele quer que a gente viva junto, que a gente caminhe junto, que a gente se ajude. A Bíblia chama isso de comunhão. Então, quando a Bíblia fala sobre comunhão, ela está falando sobre caminhar junto, sobre levar as cargas, sobre motivar, sobre se alegrar junto. A gente precisa entender isso. O significado da palavra comunhão tem sido distorcido, e talvez por isso, por um entendimento equivocado, a gente acredite que esteja vivendo a comunhão bíblica, quando na verdade não está.
Então a gente chama de comunhão aquilo que deveria ser chamado de confraternização. Reuniu, né, para comer um bolinho, para tomar um refrigerante, é tempo de comunhão. Congreguei e pastoreei a igreja, em que durante um tempo o pessoal falava isso, né? Tinha um momento do culto, os bancos não eram tão apertadinhos assim como esse aqui, não tinha mais espaço, e aí tinha um momento dos cânticos, que a gente escolhia daqueles cânticos, e o pessoal saía do seu lugar, ia abraçando um ao outro, aí o pessoal dizia assim, momento de comunhão. Não, não é momento de comunhão. Era um momento gostoso, um momento festivo, mas não é comunhão isso. Então, a gente chama de comunhão aquela conversa casual, aquela atividade social, aquele momento que a gente se reúne para comer e beber esporadicamente, mas isso não é comunhão. A gente confunde, por exemplo, aquele momento depois do culto que vai ter lá o lanche, e a gente diz assim, fica depois do culto para comunhão. Também não é comunhão. É um momento gostoso, é um momento importante, mas comunhão é mais do que isso. Comunhão é mais do que cultuar junto, é mais do que estarmos juntos aqui dominicalmente, ainda que estar junto nos faz bem. Então, você estar aqui hoje, você me faz bem. Então, se você tivesse faltado, eu estaria um membro menos alegre. Se tivessem outros irmãos aqui, se os bancos estivessem todos preenchidos, eu estaria muito mais alegre. Mas isso ainda não é comunhão. Comunhão é ter vida em comum, é assumir o compromisso de manter alguns irmãos de pé. E veja, quando eu falo sobre comunhão nesse sentido, eu não consigo ter comunhão com toda a igreja. Eu consigo amar todos os irmãos da igreja, eu consigo orar pelo bem da igreja, mas eu não consigo ter comunhão com todos. A comunhão a gente tem com um grupo menor. Aí o pessoal fala assim, vai começar a fazer panelinha na igreja. Não, mas é uma panelinha boa, né? Aquela panelinha que faz comida boa, que aquece o coração. A gente precisa ter aquele grupo que, na hora que a gente está passando aperto, a gente sabe para quem ligar. E a gente sabe que aquela pessoa vai nos socorrer. Precisamos disso. Precisamos desse grupo mais próximo, que cuida e que também é cuidado. Esse nível de comunhão, nós vamos encontrar nos pequenos grupos que se reúnem, ou que deveriam se reunir durante a semana. Comprometidos com a palavra e comprometidos uns com os outros. Mateus capítulo 18, verso 20, a Bíblia diz assim, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está dizendo, olha, se 2 ou 3 crentes, e aí o pessoal pergunta assim, pastor, com quantas pessoas nós podemos iniciar um pequeno grupo? Jesus já disse, 2 ou 3 que se comprometam em se reunir, para cuidar um do outro, e para promover o crescimento do reino de Deus, isso é um pequeno grupo de comunhão. E esse grupo vai crescer. Por quê? Porque eu cuido daqueles que estão ali, mas eu também convido outros para estar. Daqui a pouco tem mais um, tem um parente de um, tem um vizinho do outro, tem um amigo do outro, e o grupo cresce. Mas cresce no cuidado. Então precisamos fazer isso. Mas deve ficar claro que essa comunhão, ela não começa com um pequeno grupo. Então a gente vem falando sobre esse conceito de pequeno grupo já há mais de 2 anos aqui na igreja, né? E a gente vem trabalhando, os pequenos grupos estão crescendo. Eu tenho estado assim animadíssimo, irmãos, com os testemunhos que nós temos tido dos pequenos grupos. Então eu estou temporariamente dirigindo um pequeno grupo de mulheres, né? Pastor não é homem, pastor é anjo, né? Então pode estar lá entre as mulheres. Mas é por pouco tempo, só para treinar uma nova líder para poder conduzir o trabalho. Mas que reuniões abençoadas temos tido. Momentos de quebrantamento, momentos de motivação, momentos de despertamento espiritual, de confissão. Que bênção que tem sido esses pequenos grupos. E temos ouvido esse testemunho também dos outros pequenos grupos. Que bênção que é. Mas eu preciso entender que esse conceito de comunhão, ele não começa com um pequeno grupo.
Ele começa com o compromisso que eu preciso assumir de cuidar de alguém. Isso é relacionamento discipulador. Então, antes de eu ganhar alguém para o grande culto, eu preciso ganhar essa pessoa para mim, através do meu cuidado, expressando, através do meu cuidado, o amor de Deus por ela. Seja ela membro da igreja ou não. Então, a coisa começa quando eu me comprometo com alguém. E aí a pergunta que talvez a gente precisa responder nesse momento, aqui para nós só, né? Aqui dentro do nosso coração, nós com Deus. A pergunta é: quem dos membros da igreja ou das pessoas do meu relacionamento eu estou comprometido em cuidar? Eu entro em contato sistematicamente, eu pergunto como está, eu marco aquele momento para conversar, eu estimulo no crescimento espiritual, eu falo sobre Jesus. Qual pessoa, qual é o nome? Esse nome vem na sua mente agora? Se não vem, então você não está cuidando objetivamente de ninguém, você precisa fazer isso. Então começa com relacionamento discipulador. Você precisa se comprometer em orar por alguém, precisa se comprometer em orar com alguém, motivar essa pessoa a ler a Bíblia e a orar diariamente, a ajudá-lo a se livrar dos empecilhos que o impedem de se reunir sistematicamente com os irmãos. Então você não precisa se responsabilizar por muita gente. Se você se comprometer com isso vai se tornar algo extraordinário. Eu me lembro das palavras do irmão Fernando. Fernando foi um discípulo meu lá em Valença. Eu separei a partir da conversão dele, comecei a orar por ele, quando ele começou a frequentar a igreja. Ele se converteu alguns meses depois, e aí eu iniciei um trabalho discipulado com ele. Eu ia toda quinta-feira à noite na casa dele, para nós estudarmos a Bíblia. E aí, depois de um tempo, ele virou para mim, numa das nossas reuniões, e disse assim: pastor, eu fico incomodado, porque o pastor sacrifica esse tempo da sua vida, para vir aqui na minha casa, cuidar só de mim e da minha família. E aí eu disse para ele: não se sinta incomodado com isso, porque isso não é um sacrifício para mim, isso é um prazer, eu estou fazendo isso em cumprimento à vontade de Deus. E aí ele sorriu, e ele disse: eu devo fazer a mesma coisa com outra pessoa, né? Eu não precisei falar, porque o exemplo de cuidado moveu o coração dele. Se você se comprometer em cuidar de uma pessoa, isso vai transformar a sua vida, vai transformar a vida dessa pessoa, e através dessa pessoa vai transformar a vida de outros. Há alguns conselhos de Jesus que precisam estar claros na nossa mente, e a gente precisa entender a abrangência dele. Às vezes nós lemos e nós entendemos só a superfície. Um desses conselhos está em Mateus 16, verso 25. O texto diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. E a gente olha para esse texto e a gente imagina que Jesus está falando apenas daquele que, pelo cuidado com a sua vida, rejeita a salvação em Jesus Cristo. Mas isso aqui é um princípio. Então isso também significa dizer que você só encontrará o verdadeiro sentido da vida cristã quando deixar de pensar apenas nos seus interesses e começar a investir no crescimento do outro, com o objetivo de promover santificação e multiplicação na vida do outro. Enquanto você olhar só para você, então o que você pensa? Você pensa só nos cuidados da sua vida, e no domingo não, eu preciso ir lá porque eu preciso me abastecer. O pessoal fala assim: eu vou para a igreja para me abastecer para a semana. Eu tenho um conceito diferente do culto de domingo. Eu preciso viver uma dinâmica de comunhão com Deus, de serviço à obra de Deus, de experiências com Deus ao longo da semana, para que no domingo eu tenha o que trazer para Deus. Então eu me reúno com os meus irmãos para celebrar aquilo que eu vivi com Deus durante a semana. Essa semana fizemos uma visita ao seu Aprígio, pai do Aprígio que frequenta aqui a nossa igreja. Ele fez uma cirurgia, fomos lá visitá-lo antes da cirurgia, oramos com ele, foi uma bênção a visita, mas tinha uma outra pessoa numa outra enfermaria que estava
com um filho internado, e ela me viu orando lá, pediu que depois eu fosse lá. Fui lá, orei pelo filho dela. Enquanto eu estava orando, Deus apertou meu coração. Eu disse: não posso só orar, né? Terminei a oração, apresentei o plano de salvação para ela. Ela confessou Jesus como Salvador ali. Estamos em contato pelo WhatsApp. A semana agora eu vou lá visitá-la. O filho dela, que não estava falando, né? Ele teve uma parada cardiorrespiratória, ficou muito tempo sem respirar, teve comprometimento no cérebro. Quando eu estive lá, ele não estava conseguindo coordenar os movimentos, mas alguns dias depois me mandou um áudio, já está falando. Graças a Deus. Por que vivenciamos isso? Porque fomos lá fazer a obra de Deus, cuidar de pessoas. Quando a gente se dispõe a fazer aquilo que Deus quer, Deus permite que a gente viva as experiências de ver o milagre dele acontecendo. Então a gente precisa caminhar de acordo com a vontade de Deus, para experimentarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando eu invisto no outro, eu vivo a comunhão. Jesus quer que tenhamos vida em comum. Eu quero destacar duas questões que envolvem essa comunhão. A primeira delas é que na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. Tem gente que tem medo de ser autêntico. E o pior, tem gente que tem medo de ser autêntico na igreja. Por quê? Porque muitas das vezes, quem está à frente da igreja, quem exerce liderança na igreja, veste uma capa de uma santidade, de uma perfeição que não é real. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. O apóstolo João, já idoso, quando ele escreve a primeira carta de João, ele diz, se incluindo nessa palavra, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 8. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando a gente não é autêntico, e a gente veste uma capa de perfeição, a gente faz com que aquele que sabe que não é perfeito, que ele tenha medo de abrir o seu coração e de falar sobre as suas lutas, de falar sobre as suas dores, de falar sobre as suas fraquezas, falar sobre as suas quedas, falar sobre o pecado que está na vida dele, que ele está tentando vencer, mas não está conseguindo. Ele não consegue fazer isso porque ele se sente pequeno demais. Por quê? Porque eu me coloquei numa posição de perfeição, e ele diz, olha, não me cabe nessa vida cristã, porque eu não sou perfeito. A gente precisa viver a autenticidade. Comunhão autêntica e não superficial. Uma conversa vazia, uma conversa sobre qualquer coisa, e não uma conversa espiritual, ela não promove o crescimento de ninguém. Então, quando a gente motiva os irmãos a estarem reunidos em pequenos grupos, a gente providencia um roteiro. O roteiro não é uma camisa de força, mas ele é o lembrete de que o encontro é espiritual. O encontro não é para a gente tomar refrigerante e conversar sobre futebol, conversar sobre um filme, sobre alguma outra coisa qualquer. O encontro é para falar sobre Deus, para motivar-nos uns aos outros na comunhão com Deus. Então, não é para tratar de banalidades. A comunhão tem que ser genuína, de coração para coração. Às vezes, partilhando coisas íntimas, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver confiança. Então, a comunhão ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem elas são e o que está acontecendo em suas vidas. Quando dividem suas mágoas, seus sentimentos, suas falhas, suas dúvidas, seus medos, suas fraquezas, e pedem ajuda e oração.
Quando isso acontece, nós estamos vivendo a comunhão. Quando eu consigo ser autêntico, quando eu digo assim, olha, eu criei em Jesus, eu quero caminhar com Jesus, mas eu tenho tido essa e essa dificuldade, eu tenho tido dificuldade em resistir a essa e essa tentação, eu não tenho conseguido ser disciplinado na minha leitura bíblica, na minha oração. Quando eu tenho liberdade para dizer isso na reunião dos irmãos, sem o medo de que alguém aponte para mim assim, nossa, mas como você é pecador, mas você ainda não conseguiu vencer isso, porque se eu ouvir isso, isso me fere. Eu vou conseguir ser autêntico quando eu encontro na igreja, no meu grupo de comunhão, pessoas que também são autênticas. Eu me lembro, conversando com um pastor alguns anos atrás, um grande amigo, uma pessoa que tem inspirado a minha vida, e ele disse que no início do ministério pastoral dele, ele tentou participar de uma reunião de pastores que havia naquela região, e ele disse, eu fui algumas vezes, e depois eu desisti de continuar indo. E eu perguntei para ele, mas por quê? E ele disse, porque eu chegava lá, e os pastores só contavam vitória, só contavam que a igreja estava prosperando, que o ministério estava assim, e só contando vantagem, e eu olhava para a minha vida e dizia assim, eu estou vivendo tantas lutas, tantas dificuldades, então, tem alguma coisa errada, ou comigo ou com eles, e por isso ele deixou de participar daquela reunião. Muitas vezes, os membros de nossas igrejas não conseguem ser autênticos, porque quem está convivendo com eles está vivendo uma máscara de perfeição, ao invés de abrir o coração e dizer, nós somos pecadores, nós temos nossas lutas, nós precisamos uns dos outros, para podermos vencer as nossas dificuldades, e caminharmos juntos. Eu me lembro de uma igreja norte-americana, em que o pastor colocou na frente da igreja uma faixa dizendo, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu disse, acho que todas as igrejas deveriam fazer a mesma coisa, porque não tem ninguém perfeito aqui. A diferença de nós, para quem está lá fora, é que nós somos pecadores inconformados com o nosso pecado, porque nós não queremos pecar contra Deus, nós queremos viver uma vida santa, mas somos pecadores, e essa autenticidade nos ajuda a cuidarmos uns dos outros, e a permitirmos que os outros cuidem de nós. Quando nossa vida é exposta à luz da comunhão, então nos tornamos aquilo que Deus quer que sejamos. 1 João capítulo 1, versos 7 e 8, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Precisamos andar na luz, e a luz revela aquilo que está nas nossas vidas, e quando aquilo que está nas nossas vidas pode ser revelado, então nós podemos ser cuidados. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. A gente não quer mostrar isso, por medo de ser julgado. Ouvi um pastor, lá da região sul-fluminense, falando a respeito de um alcoólatra que se converteu, e ele começou a frequentar a igreja, e aí passou um tempo e ele sumiu da igreja, e aí o pastor foi procurá-lo, e aí ele tinha voltado a frequentar as reuniões do AA, Alcoólicos Anônimos, e aí o pastor falou, por que você sumiu da igreja? E a resposta dele foi assim, uma faca no coração daquele pastor, Ele disse, pastor, aqui as pessoas são autênticas, aqui as pessoas reconhecem as falhas que têm, as suas fraquezas. Na igreja as pessoas ficam vestindo uma capa de santidade que elas na verdade não têm.
Meus irmãos, nós precisamos repensar isso, porque Deus nos quer vivendo uma comunhão, e essa comunhão, ela é fundamental para a nossa saúde emocional e espiritual, e para o nosso testemunho para esse mundo. A eficácia do trabalho salvador da igreja depende dessa comunhão. Se a gente não fizer isso direito, a gente não consegue levar salvação a quem está lá fora. Então, eu preciso trazer a minha vida para a luz. A luz, ou na luz, nós colocamos as coisas às claras, admitimos quem realmente somos, permitimos que Deus, através da família espiritual que é a igreja, nos trate e nos cure. Eu era novo convertido quando meu pai, com 47 anos de idade, infartou e morreu. Minha mãe, minha avó, em casa, minha avó morava conosco, 89 anos de idade, faleceu logo depois, e mais um casal de irmãos pequenos. Então, em casa, eu precisava ser o esteio, tinha 20 anos de idade. Aonde é que eu derramava o meu coração, eu chorava e falava sobre as minhas dores? No grupo de jovens da primeira igreja batista em Mendes. Ali eu fui abraçado, ali eu fui cuidado, ali as pessoas olhavam a minha dor e elas me abraçavam, não me julgavam. Ali eu encontrei cura. É na comunhão que nós podemos viver essa autenticidade que promove cura para as nossas vidas. Se eu não abrisse o meu coração, os irmãos não saberiam o tamanho da minha dor e não teriam como me ajudar. Então, essa é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. É trazendo a nossa vida para a luz e confiando que a igreja de Cristo, conduzida pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai cuidar de nós. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em sua atuação. Onde você tem errado, onde você tem falhado, onde você não tem conseguido ser aquilo que você sabe que Deus quer, cada um de nós sabe. Você tem confiança de se reunir com um grupo de irmãos da igreja e abrir o seu coração e dizer: olha, ore por mim, porque nessa área eu tenho falhado? Se você consegue fazer isso, você está vivendo comunhão. Se você não consegue, você está seguindo uma carreira solo, e isso não produz saúde espiritual. Há uma ideia construída dentro de nós que diz que devemos ser independentes e que não devemos demonstrar fraqueza. A gente cresce ouvindo isso, mas esse conceito, ele é humano, natural e diabólico, e combate contra a verdadeira natureza da igreja. A proposta bíblica para a caminhada cristã não é de independência, é de interdependência. Na interdependência percebemos o nosso valor e o valor dos nossos irmãos, e ao revelarmos nossas fraquezas, nossas lutas, nossos medos, permitimos que nossos irmãos nos compreendam melhor e nos ajudem naquilo que precisamos ser ajudados. Eu não serei ajudado na minha dor se os meus irmãos não conhecerem onde dói, mas eu não poderei dizer onde dói com confiança, se eu não estiver vivendo essa comunhão, de saber que eu vou falar e que eu serei acolhido e não julgado. Precisamos ser autênticos, precisamos construir um ambiente de comunhão que nos permita ser autênticos e que permita que os nossos irmãos sejam autênticos. O milagre Deus já fez, Jesus já morreu na cruz por nós, nós já fomos feitos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus já habita em nós,
Mas o exercício dessa unidade, dessa comunhão, é algo que nós precisamos fazer. Eu não vou conseguir construir comunhão vindo no domingo à noite, sentando, participando do culto, voltando para casa e seguindo a minha vida, cuidando das minhas coisas seculares, sem estar reunido com um grupo de irmãos. Eu preciso dedicar tempo a isso. A segunda questão que eu quero pontuar é a questão da reciprocidade. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber, é depender um do outro. 1 Coríntios 12, versos 25 e 26, a Bíblia diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Paulo chama atenção para o fato de que a igreja, ela é um organismo vivo. Então não tem essa coisa de o irmão lá está passando uma dificuldade, mas não é comigo, então ele que se vire. Porque a fraqueza dele enfraquece o corpo e eu tenho prejuízos com isso. Assim como a saúde dele fortalece o corpo e isso me abençoa. Não tem como, né, a pessoa está caminhando e de repente deu uma topada lá, acertou o dedinho mindinho lá, é normalmente aquele que está mais no cantinho lá, pega nos móveis, é terrível, né? E aí torceu o dedinho, aquele negócio ficou até roxo, e aí os olhos dizem assim, não é comigo, é lá na parte de baixo do corpo, não tem isso, bateu o dedinho lá, os olhos escurecem, né? Sofre o corpo inteiro, os olhos pensam logo, por que eu não vi aquele móvel ali? Todo o corpo sofre, todo o corpo se volta para o cuidado daquele dedo, até que ele esteja bem. Quando ele fica bem, o corpo fica bem. Paulo está dizendo que a igreja precisa viver dessa forma. Eu preciso estar atento para a necessidade dos meus irmãos. Então veja, comunhão eu tenho com um grupo pequeno, cuidado, amor eu tenho com todos. Precisamos viver isso, colocar isso em prática. Isso tem que ser mais do que um discurso. A reciprocidade é o coração da comunhão, ou seja, a comunhão se constrói edificando relacionamentos recíprocos, dividindo responsabilidades e ajudando uns aos outros. Romanos 1, verso 12, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. É Paulo falando àqueles crentes sobre essa necessidade de comunhão, de reciprocidade, para que ele possa receber esse cuidado e se sentir confortado. Precisamos dessa reciprocidade, precisamos entender que somos um só corpo, todos nós somos mais constantes em nossa fé, e mais disciplinados em nossos hábitos espirituais, quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Verdade ou mentira? Irmãos, eu assumo um compromisso, não vou gastar mais tempo em oração a partir dessa próxima segunda-feira. E aí eu digo isso para Deus e para mim mesmo. Aí chega na segunda-feira, o relógio despertou, olha, o cansaço de domingo, não, eu vou começar na terça. Aí chega na terça, o telefone tocou cedo, a esposa precisa ir trabalhar, a filha pediu alguma coisa, pronto, daqui a pouco foi 2 semanas e eu já não estou nem me lembrando mais. Mas aí não, eu faço diferente. Eu digo, a partir dessa segunda, eu vou dedicar mais tempo ao meu momento devocional. E aí chega o final do culto, eu chamo o Jonatas, digo assim, Jonatas, assumi um compromisso diante de Deus, quero compartilhar isso com você, para que você me ajude em oração, eu preciso estar ajustando a minha vida devocional. Amém? O Jonatas diz, amém, pastor. E aí ele diz assim, na segunda-feira eu mando uma mensagem para saber se o pastor começou mesmo. Danou, agora ele vai me perguntar. Então, acordei na segunda-feira, não tem cansaço, porque daqui a pouco o Jonathan vai mandar uma mensagem perguntando, e aí pastor, já começou? E aí eu não vou poder dar uma desculpa para ele. E aí, essa parceria,
faz com que eu me discipline, e a minha disciplina, para não poder nem mentir para o Jonas, e nem dizer para ele que eu não fiz, essa disciplina me faz crescer. Então, quando temos alguém caminhando conosco, isso nos leva a um maior crescimento. A Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo atendimento e honra recíproca, a fim de que uns colaborem para a edificação dos outros. A gente precisa estar espetando um ao outro, né? Vamos lá, vamos caminhar. Romanos 14, 19, assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Eu preciso me comprometer com isso, porque a Bíblia me apela a isso. O que eu não posso fazer, Deus faz. O que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Ainda que eu peça a ajuda de Deus, mas eu tenho que fazer. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas é responsável para com todos no corpo de Cristo. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Quando você promove a sua saúde espiritual através da comunhão, através da reciprocidade com um grupo, ainda que seja um grupo pequeno da igreja, e você com isso fortalece a sua vida e a vida daqueles irmãos, a igreja está sendo fortalecida. E o reino de Deus está ganhando com isso. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós recebemos de Jesus Cristo a graça da salvação. Ele morreu a morte que nós merecíamos, para que nós pudéssemos viver a vida que é dele. Agora, uma vez ele transformando as nossas vidas, ele diz, agora vocês precisam viver como igreja, essa comunhão, do mesmo jeito que eu vivo a comunhão com o Pai, e vivo a comunhão com vocês, vocês precisam viver a comunhão uns com os outros, porque isso fará com que aquelas pessoas que estão lá fora, que estão em trevas, elas percebam o brilho da luz na vida de vocês, e ela queira conhecer Deus. Então é minha responsabilidade, sua responsabilidade, fazermos isso funcionar, para a salvação daqueles que estão lá fora, para cumprimento do propósito de Deus, mas também para a nossa alegria. Quando a gente vive a vontade de Deus, a gente é mais feliz. Então precisamos decidir, e entendam isso, porque a gente precisa racionalizar para decidir. Precisamos decidir se Jesus é ou não é Senhor das nossas vidas, porque a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Ele conquistou, remiu na cruz, a igreja dele, Ele determinou como essa igreja deve agir, para que a igreja dele seja saudável e vitoriosa sobre o reino das trevas. Então, se nós queremos viver a vida cristã do nosso jeito, e não do jeito que Jesus determinou, não somos obedientes. Se não somos obedientes, não somos servos. E se não somos servos, não somos nada. Nós somos só religiosos. É isso que eu sou? Só um religioso? Não, eu não sou só um religioso, porque eu me lembro do dia em que o Evangelho apertou o meu coração, e algo extraordinário aconteceu, como se Deus tivesse enfiado a mão aqui dentro e virado uma chave. A partir daquele momento que eu confessei Jesus como Salvador, tudo mudou na minha vida. A partir daquele momento eu consegui enxergar a palavra de uma forma diferente, eu olho a vida com esperança. Não, eu não sou só um religioso, eu sou um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Jesus é Senhor da minha vida. Não tem negociação para com a vontade dEle. Eu quero só saber qual é a vontade dEle, e eu vou me esforçar por fazer. E se eu não conseguir fazer, eu vou continuar me esforçando. E se na caminhada eu tropeçar e cair, eu vou me levantar, e vou continuar caminhando nessa direção, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Deus nos chama para a obediência.
A saúde e o êxito da igreja, corpo de Cristo, depende de que cada parte desse corpo esteja unida às demais e trabalhando para o bem de todo o corpo. Você não é chamado só para assistir culto. Deus colocou algo em você que, sendo desenvolvido, vai contribuir para abençoar a minha vida. Se você não colocar isso em prática, você deixará de abençoar a minha vida. Assim como se eu deixar de fazer aquilo que Deus tem me chamado para fazer, eu deixarei de abençoar a sua. Deus quer que a gente seja ferramenta nas mãos dele, para abençoar a vida uns dos outros. Isso exigirá algum nível de sacrifício. Não existe vida cristã sem sacrifício. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não há vida cristã sem sacrifício, sem renúncia. Quem não estiver disposto a se sacrificar, não entendeu o que é a vida cristã. Então, o apelo final para você é: sacrifique sua vontade, sacrifique sua agenda, sacrifique seus projetos, para que o propósito eterno de Deus se cumpra na sua vida e através da sua vida. E acredite, fazer a vontade de Deus trará mais alegria e mais satisfação para a sua vida do que qualquer projeto que você tenha. Deus nos chama primeiro para vivermos a alegria na comunhão com Ele. Nessa alegria, vivermos uma vida frutífera para a glória dEle e para a saúde da igreja. É esse o convite. Você quer ser mais feliz? Você quer ter uma vida mais frutífera? Você quer que a igreja que você congrega seja uma igreja mais saudável? Então você precisa investir na comunhão.